Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Cumprimentamos também aqueles que nos assistem no cyberespaço, aí na tela do seu computador, da sua televisão. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Nós estivemos hoje à tarde com o pastor Jorge Amorim e ele nos deu uma palavra que estaria assim conosco amanhã. Então estamos felizes de vê-lo recuperado. Queria compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos dividir a nossa palavra liderança em alguns tópicos e hoje nós vamos falar de um tópico que é a autoajuda. Note bem, nós vamos falar sobre a autoajuda com L. Autoajuda. Estamos acostumados a ler livros de autoajuda com U. E eu pouco ou quase nada acredito na autoajuda com U. Eu acredito na autoajuda. Acredito na ajuda do alto. Acredito que a primeira característica de um bom líder, ele precisa buscar as coisas que são de cima. E é isso que nós vamos ler em na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Acabei esquecendo a água lá, né? Obrigado, viu? Quem dá um copo de água, um pequenino, é abençoado. No seu caso, então... Colossenses 3, diz assim o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. A Bíblia tem alguns ensinamentos que eles são difíceis de serem seguidos, e um deles é esse: pensar nas coisas que são de cima. Porque a nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos, eles captam primeiro as coisas que são aqui da terra. É muito comum. Nós sempre quando vemos alguma coisa, vemos com os nossos olhos carnais, e aí fazemos uma avaliação daquilo que os nossos olhos estão vendo, daquilo que nossos ouvidos estão ouvindo. Mas um grande segredo de um líder cristão, de alguém que quer exercer liderança, é buscar sempre as coisas que são de cima. Ou seja, é ser espiritual. Paulo está dizendo aqui na prática: não seja carnal. Porque é muito comum as pessoas serem carnais. Mas é importante que nós sejamos espirituais, meditando naquilo que vem do alto. E um dos primeiros passos para nós sermos espirituais é escolhermos as nossas companhias. Você já deve ter ouvido falar de uma palavra bastante comum no mundo, uma frase que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem você é, né? Então nós precisamos escolher bem com quem nós andamos, porque se nós andamos com pessoas carnais, nós vamos acabar sendo carnal também. É importante que o homem e a mulher que quer servir a Deus seja um modelo lá do Salmo 1. Bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E inclusive é progressivo, né? Primeiro a pessoa começa a andar, depois a pessoa para ouvir o que o outro está falando, e depois ela se assenta. E o assentar é comunhão, não é? Eu me lembro que quando eu era vendedor de consórcio ali em São Paulo, hoje moro na cidade de Cabriúva, mas morei em São Paulo também, e eu vendia consórcio no grupo Batistella, Bavesa Veículos. Eu estava ali num grupo de amigos e de repente chegou um rapaz, nós começamos a conversar, e ele falou assim: você é crente, né? Eu fiquei feliz, né? Porque ele não me conhecia, mas ele, pela minha fala, percebeu que eu era crente. E eu falei: graças a Deus. E o rapaz que estava do meu lado falou: também sou. E para ele fez a mesma pergunta, só que com outra entonação: você é crente? Então observe, que tipo de pergunta você tem ouvido? Você é crente, né? Ou você é crente? Né?
Então é muito difícil ver comportamento de algumas pessoas que acabam sendo comparadas às demais pessoas do mundo. É pela sua maneira de vestir, né? Antigamente o crente era facilmente reconhecido pela sua vestimenta. Mas hoje, o que é mais importante é pelo seu comportamento. Então precisamos ser pessoas espirituais. Certa vez, uma família, ela foi fazer um cruzeiro e estavam a família num convés do navio. Estava o pai, a mamãe e um casal de filhos. E um dos filhos estava jogando alimento para as gaivotas, e uma gaivota ficou bem amiga dele, chegou bem pertinho. E aproximou-se uma tempestade. E o capitão do navio deu a voz de comando para que todos entrassem, né, na cabine, porque iríamos passar por uma tempestade. E o menino perguntou para o papai: papai, e a gaivota? Onde ela vai ficar durante a tempestade? O pai não soube responder e eles entraram na cabine. A tempestade passou, eles voltaram e a gaivota estava ali no convés novamente. E o menino ficou feliz e perguntou de novo: onde ficou a gaivota durante a tempestade? E o comandante, capitão do navio, falou: deixa eu responder essa. Durante a tempestade, a gaivota, ela procurou um refúgio. Ela, antes que viesse a tempestade, ela subiu e ficou acima das nuvens. Então ela ficou acima da tempestade. E quando a tempestade passou, ela desceu, porque ela tem esse poder de voar acima da tempestade. A palavra inicial do culto nessa noite falou sobre a necessidade de não desfalecermos na oração. Sabe por quê? Porque o crente que não desfalece na oração, ele tem este poder de voar e ficar acima da tempestade. Você pode ser essa pessoa espiritual e viver acima da tempestade. Escolhendo com quem você anda vai ser melhor ainda. Existiu na Bíblia um rapaz chamado Eliseu. E o Eliseu tinha este sonho de ser mais espiritual, de buscar algo mais de Deus. E ele, obviamente, procurou estar ao lado da pessoa mais espiritual que ele conhecia, que era o Elias, mais experiente. E o Elias recebeu uma revelação de Deus. A revelação que Deus deu para Elias foi a seguinte: Elias, eu vou te tirar do planeta Terra, você vai sair aqui da Terra, sem experimentar a morte. E o Elias então procurou ficar sozinho. Ele estava com Eliseu, falou: Eliseu, nós estamos aqui em Gilgal, e eu vou descer até Jericó, e lá eu não vou precisar de você, e você pode ficar por aqui. E o Eliseu falou: não, vive o teu Deus, vive a tua alma, eu não te deixarei, aonde você for eu vou contigo. O Elias estranhou, e quando eles chegaram lá em Jericó, um grupo de jovens estava reunido, eles estavam em oração. E um deles disse: nós estávamos orando e Deus nos mostrou que Elias vai ser levado ao céu. E Eliseu falou: Deus mostrou isso para mim também. E o Elias chegou e falou: o que vocês estão conversando aí? Que bom que vocês estão conversando. Olha, então eu fique aqui em Jericó, que eu vou até Betel agora, e lá eu não vou precisar de você. E o Eliseu, mais do que depressa, respondeu: eu não vou te deixar de jeito nenhum. Vive teu Deus, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Onde você for eu vou contigo. Ele estranhou. Quando chegou em Betel, aconteceu a mesma coisa. Um grupo de jovens veio, contou a revelação. Eliseu contou, Elias tentou despistar, e Elias falou: já sei, eu não vou onde tem grupo de jovens não, porque o Eliseu está querendo me acompanhar por causa disso. Eu vou lá para o meio do deserto, vou passar o Jordão. E o Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, eu agora vou numa missão que eu não vou precisar de você, porque não tem jovem, não tem ninguém. Eu vou lá no meio do deserto, vou atravessar o Jordão, eu preciso que você fique aqui. Não preciso da sua companhia, não vou precisar da sua presença. Ele falou: vive o teu Deus, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aonde você for, eu vou contigo. É importante que você busque a companhia de alguém espiritual. E é importante que você tenha um objetivo na sua vida. Qual era o objetivo dele? Ele queria ser mais espiritual, ele queria receber algo de Deus. Na verdade, ele tinha um grande sonho que ele não tinha revelado para ninguém, a não ser para o Espírito Santo. E quando eles estavam naquela situação, o Eliseu viu que a coisa não ia fluir mesmo, que o Elias não ia dar uma chance para ele. E Elias falou: esse Eliseu não vai me deixar. Elias falou: escuta, o que está acontecendo? Me conta. Por que você não quer me deixar sozinho? Ele falou: acontece que eu estava orando e Deus me mostrou que vai te levar ao céu sem você experimentar a morte. É mesmo? Deus te mostrou isso? Mostrou. E o que é que você quer? O que é que você quer? Me diga o que é que você quer.
Eu quero uma coisa simples aí, eu estou querendo a porção dobrada do Espírito de Deus que está na sua vida, a porção dobrada do seu Espírito. Aqui eu faço uma pausa, vejam bem, Eliseu queria a porção dobrada do Espírito de Deus que estava na vida de Elias. Ele não queria a porção dobrada do Espírito do Senhor, né? Não adianta você falar, Senhor, me dá a porção dobrada do seu Espírito, e Deus vai falar para beber, não quer nada. Porque não existe porção dobrada do Espírito do Senhor, né? Isso não existe. O que existe, hoje nós não precisamos inclusive pedir porções. Hoje nós podemos pedir para o Senhor, derrama sobre mim o seu Espírito, né? O Espírito Santo hoje não vem sobre porções, mas naquele tempo vinha. E foi pedido algo difícil, porque Elias era o grande profeta na terra. E Elias então disse para Eliseu, então vamos fazer o seguinte, se você me ver, os seus olhos virem quando eu for tomado da terra, isso lhe será concedido. Vamos tentar traduzir, vamos tentar trazer a ideia do que é essa mensagem. O que foi que Elias disse para Eliseu? Se você for espiritual o suficiente, se os teus olhos espirituais estiverem abertos, se você estiver ligado nas coisas de Deus, você vai receber. E é isso que nós viemos aqui nessa noite dizer, para ser líder tem que estar ligado nas coisas de Deus. Deus, esse é o primeiro passo para a liderança, é a autoajuda, é estar ligado nas coisas de Deus. Deus sempre tem uma mensagem, e muitas vezes nós perdemos a mensagem por pouco. Nós perdemos a mensagem porque alguém brinca com uma criança, nós perdemos a mensagem porque alguém cutuca o outro, né? Se você está crendo nesta palavra, olha para o irmão que está no seu lado e não diga nada, deixa ele cultuar Deus em paz. Né? Então nós precisamos ser espirituais, estar ligados lá no alto, né? É com Cristo que nós temos que ter comunhão, né? E o Eliseu ficou ligado. Uma certa ocasião, há muitos anos atrás, alguém colocou um anúncio na Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos. O anúncio era para telegrafista. E aí foi dado, disse que os entrevistados deveriam ir na parte da manhã no endereço. E eles foram, chegaram lá, a porta estava aberta, eles fizeram 3 grupos, né? Um grupo estava ali falando, então, olha, domingo vai estrear lá o meu time no Campeonato Paulista. O outro grupo lá ficou falando, olha, você viu o final lá da novela, que coisa interessante. Outro grupo, me contaram uma receita que é uma coisa sensacional. 3 grupos se formaram e de repente chegou um rapaz. Ele não ficou nem no grupo A, nem no grupo B, nem no grupo C. Ele entrou por uma porta à direita e, passado alguns minutos, ele saiu abraçado com um senhor, e aquele senhor disse, estão todos dispensados, já contratamos aqui um novo telegrafista. Era justamente aquele rapaz que não ficou em nenhum dos grupos. E o pessoal protestou, mas espera aí, nós não vamos ser entrevistados, não vamos passar por nenhum teste? Falei, todos vocês passaram por um teste. Como assim? Fiquem todos muito quietos. E eles ficaram quietinhos, e não é que tinha uma mensagem muito baixinha passando na sala? A mensagem dizia assim, vocês não entenderam, né? Eu vou traduzir para vocês. Senhores candidatos ao emprego telegrafista, queiram entrar à sala à sua direita. Como eles estavam desligados, um de futebol, outro culinário, outro novela, acabaram não percebendo nada. Mas aquele rapaz não ficou em nenhum dos grupos, ele foi ali ligado, ele viu que tinha uma mensagem no ar, ele foi lá e recebeu a vitória. Assim como nós chegamos aqui nessa noite, há uma mensagem aqui. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então receba algo espiritual, porque você precisa ser uma pessoa mais espiritual. E foi o que aconteceu. Quando Eliseu estava chegando perto do Rio Jordão, inclusive, o Elias pegou a capa, bateu no Rio Jordão, e o Rio Jordão então parou, as águas continuaram indo, e as águas que vinham vindo pararam, eles atravessaram do outro lado, e o Eliseu falou, um dia eu vou fazer esse negócio aí. Um dia eu vou fazer isso aí também, você vai ver só. E eles continuaram andando, passaram o Jordão, e Eliseu ligado, orando em espírito, né? Você já teve assim, orando em espírito? Né? É uma coisa impressionante como Deus fala quando você está orando em espírito. Quando de repente, ele viu que um redemoinho começou a girar, o vento começou a girar em torno do Elias. E aquele vento começou a tirar Elias do chão. E Elias começou como que levitar, sendo levado aos céus, ao alto, por aquele redemoinho. Eliseu ficou olhando tudo aquilo. Ele olhou mais para o alto, e lá no alto haviam cavalos, né, de fogo, cavaleiros de fogo, carruagens de fogo, o céu se abrindo, né? O Eliseu vibrando com tudo aquilo. E o Elias então foi tomado por aqueles cavaleiros de fogo, o céu foi fechado, e veio vindo algo lá do alto, né? Porque não tem nada que você esteja juntando aqui na terra
que vai levar para o céu. Nem mesmo a tua roupa. E a capa de Elias então veio descendo. Já viu uma coisa quando vem vindo do alto? Ela vem, né, meio que bailando, e Eliseu vendo tudo, maravilha, aquilo lá simboliza a minha vitória. E eu quero que você nessa noite olhe para os céus e pense que algo vem vindo de Deus para você também, porque é a sua vitória. Para ser líder tem que ter autoajuda. Para ser líder tem que se ligar nas coisas do alto. Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, aleluia. Pensai nas coisas do alto. E veio vindo, e Eliseu então pegou. E naquele momento em que ele pegou aquela capa, onde ele foi? Foi correndo lá no Rio Jordão, foi fazer o seu primeiro teste, chegou correndo lá no Rio Jordão e bateu com a capa que ele recebeu de Elias, que veio lá do alto, e disse assim para o rio: rio, onde está o Deus de Elias? E o rio parou para a honra e a glória do Senhor. E foi o primeiro milagre que Deus realizou através da vida dele. Interessante que ele pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava na vida de Elias. Se você olhar os milagres que foram relacionados nos livros dos reis, que Deus fez através da vida de Elias, foram 6 que estão catalogados. Na vida de Eliseu foram 11, quase se cumpriu a palavra, né? Eu sei que quando eu falei quase se cumpriu a palavra, seu ouvido doeu um pouco, né? Quase, mas não tinha que dar 12, né? E não é que deu mesmo. O Eliseu morreu e foi enterrado. Passou alguns anos, foram enterrar uma pessoa lá no mesmo lugar onde o Eliseu estava enterrado. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, completando o 12º milagre. Então Deus é tremendo, né? 12, tinha que dar 12 e deu, né? Deus é maravilhoso e poderoso em toda a sua essência, e é necessário que você busque a autoajuda. E muitas vezes você vai fazer certas coisas que vão te colocar numa situação de dúvida, de medo, porque você recebe uma ordem de Deus, e essa ordem às vezes ela é um pouco difícil de ser obedecida, e às vezes, e a ordem de Deus ela tem que ser obedecida. Eu me lembro que certa vez eu estava viajando do estado de São Paulo do estado do Rio para o estado de São Paulo, e quando eu atravessei a fronteira Rio-São Paulo, tinha do meu lado direito um casal. Ele era hippie, né? Isso foi lá pela década de 80, novo convertido, dirigindo o meu Fusquinha possante, né? Carro possante, onde parava deixava uma poça de óleo, né? E o Fusquinha passou a divisa assim, aquele hippie fazendo assim, a mulher também toda vestida, aqueles trajes assim, fazendo assim, e um cachorrão tremendo, né? E eu pensei no meu coração: quem vai ser o doido que vai dar carona para esse trio aí, né? Esse homem esquisito, essa mulher, esse barbudão aí, essa mulher e esse cachorrão. E o Espírito disse: você. E eu pisei no freio, fui parando, e eles vieram correndo. Dei uma olhada naquele trio correndo assim. Entrou o homem, sentou-se à minha direita, a mulher. Eu olhei no retrovisor, o cachorrão lá com aquele linguão. Eu falei: meu Deus do céu, né? Hermano, para onde vai? Ele começou a falar em espanhol comigo, e eu arranhei lá um portunhol com ele. Fomos conversando, ele ia para São José dos Campos, e fomos conversando, e daqui a pouco a conversa do homem deu uma mudada, e ele falou: tens uma arma de fogo aqui? Perguntou se eu tinha uma arma de fogo. Falei: tenho. Ah, é? Abre aí o porta-luva. Quando ele abriu o porta-luva, a arma de fogo caiu no colo dele. Caiu aqui a arma de fogo no colo dele. Ele falou: mas Bíblia, mas você crente não entende nem português, como é que você está falando comigo em espanhol? Não estou te entendendo, como isso, né? Falei: rapaz, o Espírito Santo de Deus nos faz falar português, espanhol, inglês, e também uma língua que você não conhece. Como assim? Ele pode nos ensinar outras línguas, quer ver? Segura um pouco o volante aqui. Ele segurou o volante, eu abri em Atos 2, ele: lê aí para mim. E aquele gringo, né? Hoje eu sei que ele é cubano, o nome dele é Henrique. E o Henrique começou a ler aquele texto de Atos 2, e conforme ele ia lendo, né, que o Espírito Santo ia dando línguas como repartidas como que de fogo, e ele começou a ler aquela palavra e não parava. Eu percebi que as lágrimas dele caíam assim na Bíblia, né? E ele fechou assim a Bíblia e falou: hermano, eu quero este poder. Eu falei: esse poder é lá na igreja dos crentes que você vai buscar, né? Porque essa língua aí você não vai aprender em faculdade nem em livro nenhum. Essa língua aí você vai aprender na presença do Senhor Jesus.
Eu não tenho notícia se o cachorro se converteu, mas eu tenho esperança que tanto ele quanto a mulher tenham tido um encontro com o Senhor. E é assim que nós cremos, né? E são coisas. Eu me lembrei, já estamos terminando, passar um pouquinho aqui das 9. Eu me lembrei, vendo o Mia aí, pastor Jeremias, de um episódio que foi talvez uma das maiores loucuras espirituais da minha vida. Mia havia me convidado para dar uma palavra numa cantata, e no início da cantata eu vi que havia um clima de tristeza muito grande na igreja, e me veio um bilhetinho na mão, e o bilhetinho disse assim: o Luciano, solista da cantata, sofreu um acidente, está entre a vida e a morte no hospital. E aquele bilhetinho era para que eu lesse com a igreja aquele bilhete. Eu olhei assim e o Espírito não falou isso. O Espírito falou que ele estava fora de perigo. E aí eu falei assim: irmãos, eu queria vos dizer que o Luciano, o solista, sofreu um acidente, mas chegou aqui a notícia de que ele está fora de perigo. Foi uma benção. O solista que o substituiu ficou mais feliz, a cantata foi uma benção. Naquele dia mais de 40 pessoas aceitaram Jesus como Senhor, né? Vieram à frente, foi uma benção. Eu fui para casa todo feliz. Cheguei em casa, tomei meu banho, coloquei o meu pijama, né? A barraquinha de campo que eu cortei, fiz um pijaminha, né? E quando eu estava quase dormindo, tocou o meu telefone, eu fui atender, era a Raquel, secretária do pastor Takayama. Ela disse: pastor João Luiz, pois não, quem foi que falou para o senhor que o Luciano estava fora de perigo? Eu, Por quê, irmã? Porque o pastor Kenji, ele é membro aqui da nossa igreja, e ele faz parte da equipe que está operando o Luciano. E ele disse que ele está praticamente morto, porque ele está fazendo, ele entrou debaixo de um ônibus, ele dormiu, e entrou debaixo de um ônibus. Ele era investigador, né? Trabalhou a noite inteira. Ele dormiu e entrou debaixo de um ônibus. E nesse momento tem uma cirurgia, uma equipe médica está reconstruindo o corpo dele. O Dr. Kenji está reconstruindo a parte dos olhos. Mas o fígado, a hemorragia não estanca. Então a gente quer saber quem foi que falou para o senhor que ele está fora de perigo. A esposa está lá no hospital, já está sabendo que a situação está difícil. Eu falei: me dá um tempinho que eu vou lá no hospital. Eu voltei a colocar a minha roupa e fui até o hospital. Quando cheguei no hospital, pedi para que chamassem o Dr. Kenji. E alguém conseguiu entrar lá na sala de cirurgia. Ele desceu e ele fez a mesma pergunta: quem falou para o senhor que ele estava fora de perigo? E ali no espírito eu falei: Dr. Kenji, me introduza na sala de cirurgia. E ele falou: pastor, se fosse uma UTI, vai lá, mas sala de cirurgia não dá. E novamente eu olhei para ele e falei, sem erguer a voz, mas com autoridade espiritual: me introduza na sala de cirurgia. E ele falou amém. Me levou até a sala de cirurgia. Na antessala, ele pediu para colocar uma roupa. Eu já vi que Deus estava no negócio, porque a roupa serviu, né? Coloquei aquela roupa, a roupa serviu. Ainda bem que Deus estava no negócio. Porque quando eu entrei na sala de cirurgia, que eu vi aquela equipe médica, que eu me coloquei do lado da mesa de cirurgia, eu não aconselho. Por isso que os médicos têm que estudar bastante. Quando eu vi ele aberto, né, aqueles tubos todos nele ali, os médicos trabalhando, e eu vi ele aberto, eu não tinha preparo para isso, a minha vista escureceu e ameacei desmaiar. Quando eu ameacei desmaiar assim, o Espírito me tomou, eu abri os olhos e o cirurgião-chefe ali falou: o senhor está de plantão hoje? E eu não sabia o que falar, então só fiz assim. E ele se distraiu novamente lá com a cirurgia, estavam lá mexendo. Naquele instante, então, eu estendi a mão. E quando eu estendi a mão, coloquei sobre a cabeça do Luciano. Eu não precisei falar absolutamente nada. Houve uma vibração naquela equipe médica. E o que estava mexendo no fígado disse: estancou, está salvo, está salvo. Eu fiquei muito feliz. Saí dali voando. Fui até a saída da sala da cirurgia. Lá estava a esposa do Luciano. E eu disse para ela: o senhor não disse que o Luciano estava fora de perigo? E ela chorando disse: o senhor disse. Falei: então, ele está fora de perigo. A hemorragia foi contida. Foi uma maravilha. O Luciano voltou a cantar em pouco tempo. A língua dele foi cortada e ele começou a falar com dificuldade. A primeira vez que ele foi no culto, ele cantou maravilhosamente. Hoje está
Quer dizer, tinha notícias de que ele estava lá cantando para o Senhor, não é? E aquilo mexeu muito conosco, né? E nós então, eu nunca tinha ouvido falar que ninguém foi até sala de cirurgia. Não adianta me convidar para ir em sala de cirurgia. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: precisamos ser espirituais. Ouvir a voz de Deus, ainda que seja uma loucura. Ainda que você acredite que as coisas são impossíveis, para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível. Nós acreditamos no Deus do milagre, né? Acreditamos que Deus é o Deus que sabe que as coisas, por mais difíceis que estejam, elas podem ser resolvidas. Quando eu fui acometido de câncer, eu me lembro que eu estava ali no hospital do Amico, em São Paulo, na cama do meio, e o pessoal disse que eu ia ter mais 1 ano de vida. Do meu lado tinha um rapaz que tomou uma injeção de bezetacil errado, chorava. Do outro, um rapaz com uma alergia estranha, chorava. E eu no meio cantava, assobiava. E eles não aguentaram, falaram. Um deles disse: que a gente sabe que você está com câncer, por que você está aí todo feliz? Ele falou: olha, eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, um navio, ele saiu da Inglaterra, estava indo em direção à França, e foi atacado por um grupo de navios piratas. E eles então destruíram, né? Com os canhões, eles botaram aquele navio ao fundo do mar, ao fundo do Canal da Mancha. E levaram alguns prisioneiros. E entre os prisioneiros, no mesmo lugar, ficaram um duque e um marinheiro. E o duque estava lamentando, brigando, esbravejando. E o marinheiro lá assobiando. E o duque raivoso. E o marinheiro cantava. Até que o duque falou: se o meu rei soubesse que eu estou aqui, ele mandava um grande número de navios aqui para me libertar. E o marinheiro assobiava. E o duque não aguentou: o que você está aí tão feliz? Você está mesmo preso igual eu aqui? Ele falou: pelo motivo contrário do teu. Você não está feliz, está aí com raiva, porque o teu rei não sabe que você está aqui. Eu estou feliz porque o meu rei sabe que eu estou aqui. Aleluia. E eu disse isso para os dois: eu não sei se vocês saem, mas eu saio, porque o meu rei sabe que eu estou aqui. E eu não sei até hoje como foi que Deus me curou do câncer. Eu quis ficar acordado na hora da cirurgia. Os médicos fizeram uma comissão e deixaram. Me deram uma anestesia local. Ficaram me fazendo cirurgia porque eu achava que eu ia ver anjo. Eu não vi anjo, não vi vento, não vi nada. Mas nunca mais vi o tumor também, porque Deus me curou para a honra e a glória do Senhor. Então, meus irmãos, Deus é um Deus espiritual. E Deus é espírito. E é importante que aqueles que nele creem o adorem em espírito. É necessário que você seja espiritual. Quando você estiver cantando um cântico, procure meditar na letra. Grande é o Senhor. Cante que o Senhor é grande, adore ao Senhor, entre com a orquestra, entre com o coral, entre com as irmãs, né? Venha trazer algo para o culto, não venha só esperar, já chegue aqui, né? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará no nosso meio. Não é porque nós estamos todos aqui, porque Jesus está aqui, é porque um ou outro de vocês veio aqui de forma espiritual. Então Jesus garante presença onde as pessoas estão reunidas no nome dEle. Ele chega mesmo. Quando você convida Jesus, Ele chega mesmo, porque Ele é espiritual. E o líder espiritual, ele passa por momentos como esse. Passa por momentos que são momentos que, se ele não tiver a direção do Espírito, ele não consegue resolver. Eu me lembro que meu pai uma vez trabalhou numa empresa chamada Intercel em Itu. E ele foi contratado como gerente geral da fábrica. Mas ele não entendia muito de linha de montagem. E um dia alguém chegou para ele e falou: é necessário que o senhor vá lá na produção. O que é? Aquela linha lá está fazendo uma peça, e quando bate a peça quebra, e a máquina está ajustada direitinho, não sei o que a gente pode fazer. Ele falou: por aí que eu vou lá. Só que no caminho ele passou no banheiro. E muitas vezes o teu refúgio é o banheiro, é o seu quarto, é algum lugar onde você está lá na empresa, você não tem outro lugar. Você vai buscar a presença de Deus, precisa ficar sozinho. Meu pai entrou no banheiro e orou. E quando ele orou, ele chegou na sessão, todo mundo ficou olhando para ele. Ele falou: o que foi? E alguém falou: seu Carmelindo. O nome do papai é Carmelindo. O pai dele devia estar nervoso com ele quando ele nasceu. Seu Carmelindo, por que que perfume é esse que o senhor está usando? Todo mundo está sentindo um perfume suave, um cheiro gostoso. Então o papai sentiu a presença de Deus. Ele foi lá até a máquina, né? Dá licença um minutinho. Chegou perto da máquina, ele deu uma apertadinha lá no negócio, não fez absolutamente nada. Mas quando ele deu a apertadinha, ele pôs a mão assim, ele orou: Senhor, faz essa coisa funcionar.
Ele falou, pode ligar aí. E o rapaz ligou lá e o negócio começou a bater, e as peças saíram todas direitinhas para honrar a glória do Senhor. O homem entende mesmo, hein? Não entendia nada, mas Deus entende tudo. Deus entende tudo. Deus discerne e faz as coisas espirituais acontecerem na sua vida. E eu quero ministrar na sua vida a autoajuda. Quero ministrar no seu ministério a autoajuda. Quero ministrar no seu instrumento a autoajuda. Na sua habilidade de ser maestro, a autoajuda. Na sua habilidade de falar em público, a autoajuda. Tudo que você for fazer lá na tua escola, lá no teu trabalho, lá na tua casa, a autoajuda seja espiritual em nome de Jesus. Seja um líder crente. Eu nunca vou me esquecer do dia em que fui ungido a pastor lá na igreja cristã presbiteriana em São José dos Campos, em que o pastor Augusto Odécio disse assim: a primeira característica para um homem ser pastor é que ele precisa ser crente. E nós estamos vendo alguns pastores que o que eles estão fazendo por aí, ele não deve mais acreditar em Deus. Mas eu acredito que aqui nós temos homens de Deus que nos ministram a palavra com autoridade. Tem que ter autoridade no Senhor. Jesus falava como que tendo autoridade. Você vai ser uma pessoa com autoridade quando você buscar a autoajuda na sua vida. Amém? Vocês creem nisso? Que Deus os abençoe. A história de Eliseu tem uma continuidade. A continuidade da história de Eliseu são mais alguns detalhes sobre a liderança. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã à tarde e depois ministraremos amanhã à noite também. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que vocês busquem a autoajuda, porque lá do alto que vem a vossa vitória. Amém.